Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e a lâmina mais forte é aquela que pode proteger o que você quer proteger, cortar aquilo que você quer cortar. Eu sou o Kuro. Se você acha que você não tem nada para jogar, anime-se, pois esse é o cast certo. Eu sou o Léo, e eu punirei você em nome da lua. E eu sou Rox. E Bleach, Rei do Bátaro, Seconto. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos e o álcool em gel, porque a aula já vai começar. E hoje nós vamos unir dois universos que adoramos muito, os games e os desenhos japoneses, para falar sobre jogos de anime. Nossa, eu pensei que era o universo do Doctor Who. Nossa senhora. Ai. Qual, assim, parando pra analisar, vocês conseguem lembrar, assim, não exatamente, mas qual foi, talvez, um dos primeiros animes que vocês viram e o primeiro jogo que vocês jogaram? Sim, não precisa ser exatamente, mas bem na mente, assim. O primeiro anime que eu assisti, eu acho que foi Guerreiras Mágicas de Rei Earth, no SBT. Eu acho que foi ele, eu nem sabia o que era anime, né, na época. Acho que ele foi o primeiro. E jogo de anime, acredito eu que tenha sido aquele do Rei Dinossauro. Lembram que tinha no Super Nintendo? Acho que era esse o nome. Era um menininho assim, que virava um dinossauro em algumas partes do jogo, um joguinho de plataforma. Eu acho que era ele, porque ele é um anime também. Você, Kuro? Bom, o primeiro anime... Cara, é difícil porque eu... É que nem o caso do Léo, sabe? Tem animes que eu assisti que eu nem sabia que era anime quando eu assisti, né? Quando eu era pequeno. Vamos ver. O primeiro que eu assisti sabendo que era anime, eu acho que foi Sakura Card Captors. Já sabendo que existia essa distinção, né? De anime, desenho normal e tal. E vamos lá. O primeiro jogo que eu joguei de anime relacionado, coisas relacionadas... essa é difícil também, hein? Eu acho que foi Digimon, mas não tenho certeza agora. Roxas? Bom, como mudaram as regras das coisas aí, o primeiro anime que eu assisti sabendo que era um anime também foi Sakura. Mas o primeiro jogo eu tenho certeza que foi Digimon World 1. Inclusive, eu acho que eu já comentei aqui no cast, quando eu consegui esse jogo, eu dormi jogando ele, acordei, estava com o controle na mão e continuei jogando. Misericórdia! E o primeiro anime que eu assisti, na época eu não sabia que era anime, foi aquele do Fly. Agora, o primeiro anime mesmo, assim, que eu vi sabendo, entre aspas, talvez tenha sido Dragon Ball. Agora, jogo... Nossa, tem Dragon Ball também, tava me esquecendo. Passava no SBT e tal. Agora, jogo de anime, cara, o primeiro jogo de anime eu acho que foi algum Dragon Ball, porque na época eu assistia Dragon Ball clássico, né? Aí a gente passou pra saga Dragon Ball Z e eu aluguei uma fita do Dragon Ball pra jogar e eu não entendi nada, porque tinha um tanto de gente loiro ali. Agora que você tá falando, de fato, eu acho que o primeiro que eu joguei foi do SNES, tinha um Dragon Ball que você andava, era bem... Hoje em dia você vai se assemelhar muito com aquele jogo de RPG Maker, né, assim. Sim. Que andava pelo mapinha e tal. Foi um desses Dragon Ball aí que eu joguei também mesmo, o primeiro jogo de anime, eu acho que eu joguei. Spoiler. Nossa, gente, eu acho que eu também... Spoiler no jogo. Eu acho que eu também já joguei esse jogo, porque eu lembro de eu jogar um jogo de Dragon Ball no Super Nintendo, que eu tinha alugado, e era como se fosse um RPG, só que não dava pra entender o que tava escrito e eu não sabia jogar. Daí eu chegava numa batalha e não conseguia passar ela de jeito nenhum, assim. Eu não lembro se era contra o Yantia, era eu lembro que tinha um assim. deles que tinha até meio que tipo uns negócios de cartinha, parecia... Era estranho, tinha tipo umas cartinhas assim, cada cartinha tinha um símbolo e tudo mais, e uma esfera do lado. Aí você meio que usava a carta contra o oponente, tipo, era bizarro, assim, era tudo em japonês, assim, em inglês, não sabia nada do que tava acontecendo. Então, daquela época, eu não sei se não localizavam muitos jogos pra inglês, ou se esses jogos não chegavam aqui em inglês, eu sei lá, mas a gente alugava e via muita coisa em japonês, né? Porque em inglês a gente ainda forçava um pouco. Eu assim, acho que esses jogos eram piratas, né? Então, tem isso também. Sim, verdade. Já que a gente começou falando de
Dragon Ball aqui em jogo, eu acho que pode ser um anime pra gente poder começar falando sobre os jogos baseados neles, né? Porque Dragon Ball é, junto com Cavaleiros, etc., um anime que é muito forte, né? Aqui no Brasil, principalmente, e no mundo. E eu lembro que dos primeiros jogos, assim, que eu joguei, tem aquele Dragon Ball Z Super Butoden, sei lá, que é Budokai, aquele... né? Não, do Super Nintendo mesmo, esse. E os Budokai é do Play 2 pra frente. E eu lembro que ele tinha um negocinho daquele lance de tela dividida, quando se afastava muito do outro personagem, ficava uma telinha assim, e ficava meio que girando a tela pra fazer um efeitinho, e você tinha aquele choque de poder, assim, que eu nunca consegui ganhar de ninguém naquilo, porque eu não sabia se tinha que apertar alguma coisa, se era sorte. Só perdia. Não, era difícil aqueles jogos. Cara, aqueles jogos. Esse joguinho que você tá falando específico era muito difícil essas lutas. E era muito bizarro porque ele tentava meio que fazer esse jogo de câmera 3D, mas, tipo, na verdade era tudo sprite, né? Então, tipo, se você for ver, era um negócio bem avançado até, assim, pra época. Sim. Assim, foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha esse lance de 2 golpes bater um no outro e ficar, tipo, você ganhando ali de poder e tal, assim. Só que eu não sabia que eu tinha que apertar, né? Então não adiantava muita coisa, mas em outros jogos de luta não tinha isso, né? E era bem legal, assim. E a gente tinha aquele problema de que lá fora Dragon Ball já tava bem mais na frente do que tava aqui, né? Quando a gente tava jogando, vamos supor, a saga ali do Cell, aqui não tinha nem começado os episódios da saga Cell. Então era complicado. Spoiler free sem saber. Era desse jeito. Joguinho de Dragon Ball. Eu não joguei os do Super Nintendo, infelizmente, mas um que eu gosto muito é aquele Dragon Ball Final Bolt GT. Tinha no PlayStation 1. Que todo mundo fala mal hoje em dia, né? Sim, Reclama. exatamente. É muito Nossa, engraçado. gente. Eu era viciado naquele jogo. Zerei demais. Eu não sei se ele era meio bugado, porque tinha hora que eu usava os poderes e não saía, sabe? Aqueles efeitos deles carregando o Ki. Ou se tinha alguma coisa que eu tinha que fazer pro golpe ficar mais forte, sabe? Eu simplesmente soltava e não ia. Aí, com o tempo, eu descobri que quando 2 poderes se cruzavam, se você rodasse os analógicos e não tinha em todos os controles, você disputava, era aqueles briguinhas de disputar poder igual no anime mesmo. Era uma técnica super avançada, Cara, pior que aquele jogo, tipo, era muito bonito, assim, na época, né, pra época. Você vai olhar ele hoje em dia, era estilo Final Fantasy VII, né? Você vai olhar hoje em dia, assim, você vê que, tipo, os braços são 2 polígonos, um grudado no outro, praticamente. E você fica, tipo, que? Não, o Goku horroroso. Até a jogabilidade, né? A jogabilidade, assim, na época, eles falam que na época não era muito boa. Eu não lembro porque eu era muito pequeno. Mas eu gostava na época. Só que se você for tentar jogar hoje em dia, meu amigo, é horrível de jogar aquilo. Sei lá, é muito lento, é muito ruim a jogabilidade. É lento, travado. Acho que muitos jogos, né, você vai jogar hoje em dia, tipo, principalmente nesse início da época do PS1, hoje em dia, se você for jogar, você vai sentir que ele é all mega travado. E tem uma coisa também, né, esses jogos de anime, principalmente assim, Dragon Ball, eles reaproveitam, né, muita coisa de um no outro, no próximo que vai sair. Então, sei lá, você tem um personagem, eles vão usar o sprite do personagem no próximo jogo do Dragon Ball também, né? Sim, isso acontece bastante. E era também uma época que eles estavam começando de vez a entrar no 3D, né? Então os primeiros jogos ali também não foram tão bem avaliados. Embora o Final Bolt eu acho que já é lá pra 98, 97 por aí. Mas eu gostava muito. Eu gostava também de um outro que você controlava 3 personagens. Dragon Ball Z Legends, eu acho. Eu também gostava dele, era muito bom. Era muito bom. Só que ele era muito fácil também, mas... Sim. Eu lembro que eu acho que se você zerasse, se você ficasse apertando triângulo e pra cima, não precisava fazer mais nada. Tipo, via combando e você ganhava o jogo inteiro. Tinha algum cheat assim, sabe? Não sei. Mas ele era bem facinho mesmo, assim, depois você pegava o jeito. E ele eu acho que foi um dos que eu mais joguei, na real, de Dragon Ball nessa época, assim. Porque ele era bem divertidinho, né? Ele era divertidinho, o sistema de batalha era bem simples, você controlava 3 personagens e tal, você só ficava apertando um botão pra ir até o inimigo, o outro pra ficar batendo e dando
poder, cada personagem tinha acho que só 2 golpes especial, ou 3, algo assim. E ele era bem simples, assim. Eu lembro que tinha um outro do Dragon Ball, mas esse eu joguei umas poucas vezes, assim, eu não lembro direito. Não sei, é tanto jogo que tinha de Dragon Ball nessa época. Eu acho que até nessa época ainda era controlado, né? Quando chegou, assim, em PlayStation 2, né, naquela geração pra frente, aí o negócio... Aí era um a cada 6 meses, não era nem por ano. É, porque no Play 2 tem Infinity World, tem os Budokai, tem os Tenkaichi, tem os Budokai Tenkaichi, e deve ter mais uns outros aí que a gente não deve estar mencionando. É, tipo, nessa época eu lembro que tinham 3 Budokai, e eu acho que mais 3 Budokai Tenkaichi. Tinha aquele Burst alguma coisa, Burst Limit, eu acho também. Era muito Dragon Ball. Sim, saía eu acho que um por ano, às vezes até mais que um por ano, cara, naquela época. Eu só quero dizer que no Budokai Tenkaichi 2, a Aralha é banida por causa do Léo. Gente, ó, tem uma coisa. Esse jogo, ele é totalmente desbalanceado. Ele tem, sei lá, mais de 100 personagens, né, Rox? Ele Tem muitos personagens. Gente, e aí assim, você vai ver, você fala, nossa, quanto personagem legal, né? Aí você vai lá, vou testar esse. Não adianta. Um é pior que o outro, assim, ó, não dá. Você tem que jogar com os principais lá mesmo, Goku, Vegeta, as fusões lá. Não adianta você jogar com um personagem diferente, porque o trem não funciona. Daí, eu lembro que eu falei, deixa eu tentar a Arali, né? Arali é um personagem, assim, diferentona e tal. Gente, que coisa maravilhosa. Ela tinha um tapa, assim, que virava a pessoa de costa, e aí a pessoa não conseguia mais virar de frente de novo. Aí ela ficava batendo até a pessoa morrer. Nossa, era muito bom. Era literalmente um combo infinito que naquele jogo você só conseguia defender de frente. E quando você tava de costas, você não conseguia usar a esquiva do jogo. Então ela te dava um combinho básico, dava um tapa e você virava de costas. Aí ela dava um combinho, tapa de novo. E ficava nisso. Ah, era maravilhoso. Era a única personagem que não precisava de poderzinho, assim. Você conseguia lutar de corpo a corpo. Aposto que o Roxas dava rage. Não, o Igor, um amigo nosso, ele rasgou a mão dele no controle tentando fazer alguma coisa pra esquivar dela. Não, é porque tinha um negócio desse Dragon Ball também que você batia um de frente com o outro, não tinha? Aí você tinha que ficar rodando o analógico pra ver quem ganhava. Quem rodava mais rápido ganhava o combate. Daí um amigo nosso tava jogando, aí ele foi rodar assim, o analógico rasgou a mão dele, fez um corte na mão dele. De tanta emoção que a pessoa sentia jogando esse jogo. Era legal nessa época que esses jogos de Dragon Ball, eles meio que criaram um modus operantes, digamos assim, em vários outros jogos de animes que viriam depois, né? Que é aquela área totalmente aberta, você pode andar pra tudo quanto é lado, sair voando, muito poder, muito colorido, né? Queda de FPS era até normal, dependendo da versão, em PC, etc. E era aquele tanto de efeito, principalmente Dragon Ball, né? Que os caras ficam trocando de cor de cabelo, então era muita luz, muito brilho, muita explosão e tal. Era muita coisa no cenário, assim, acontecendo. E tem até uma outra franquia que, sim, bebeu muito da fonte dos jogos de Dragon Ball, né? Nesse mesmo estilo, que é o Naruto também, né? Nossa, Naruto tem jogo demais. É outro, né, que tem jogo até... Não, eu tenho uma reclamação pra fazer de Naruto. Eles poderiam, assim, criar uns nomes mais fáceis pros jogos, sabe? Porque você vai tentar lembrar um jogo em específico, por exemplo, eu jogava muito o Storm do PlayStation 2. Tem 5 jogos dessa franquia, Naruto, Storm, 1, 2, até o 5. Só que o que acontece? Aí eles vão lançar outro jogo que tem um sistema totalmente diferente, eles vão lá e colocam Naruto Ultimate Storm e tal. E isso faz uma confusão tremenda. É, mas eu acho que isso daí, digamos, é melhor do que os Narutimate que tinha do Play 1. Porque do Play 1 era assim, aí tinha o Narutimate primeiro. Aí o segundo, eles pegavam todos os personagens do primeiro, colocavam no segundo e colocavam mais um pouco de personagem. Aí depois chegava no Shippuden. Aí colocava todos os personagens do primeiro, do segundo e os personagens do Shippuden. E aí você ia jogar, eles eram a mesma coisa, gente. Às vezes não mudava nada. Tinha personagens assim que eles mudavam uma coisa ou outra, uma skill, às vezes estava muito apelona. Mas no geral, assim, ó, os personagens eram a mesma coisa de um jogo pro outro. Gente, é muito
Não vou nem falar que é preguiça, porque tinha, sei lá, 120 personagens num jogo, sei lá quanto. Então, né, não dá nem pra falar isso, mas assim, era até engraçado de ver. Você ia ver, você tava lá, personagem totalmente igual do jogo anterior. A vantagem é que você já sabia jogar com o personagem, Léo. Não, Né? exatamente. É porque assim, naquela época, vamos ser sinceros aqui, né? A gente comprava piratão mesmo ou baixava na internet. Mas imagina se fosse hoje em dia. Você vai comprar um jogo, você vai gastar 200 e tantos É o que a reais. gente tem hoje em dia com jogo de futebol, né? É porque o pessoal usou muito, eu usou muito jogo de futebol, mas sejamos sinceros, né? Alguns outros gêneros e franquias também sofrem disso. É verdade. Jogo de luta sofre muito com isso, porque várias vezes eles lançam, vamos supor, exemplo simples, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Deluxe Turbo, Street Fighter 2 Deluxe Turbo XX, e aí vai. E aí tem jogo que sai de 6 em 6 meses, assim. Aí é Pra que você tá falando de Street Fighter do Snake, sendo que você pode falar do recente, digamos? Nossa senhora. Quantas versões já teve Street Fighter 5? Assim, não precisa ser exato. 3. Só que, assim, em justiça do Street Fighter V, se você comprar a primeira versão, você joga com a última versão. Agora, o 4 que foi problemático, porque o 4 teve 4 versões diferentes. E elas eram, tipo, versões diferentes mesmo, você não pode atualizar. Quer dizer, da terceira pra frente você podia só atualizar. Mas da primeira, se você quisesse pular pra segunda, o Super Street Fighter 4, você tinha que comprar o jogo de novo. Né? No 5 não, se você comprou o jogo lá no lançamento, você consegue jogar ele até hoje, mesmo com a Championship Edition, sabe? Mas isso aconteceu com todos os Street Fighter, gente, isso daí não tem nem o que falar. E Naruto sofreu muito disso também, né? Tipo, que nem se falou, lançava o próximo jogo, basicamente o modo de luta mesmo, player contra player, continuava praticamente igual, adicionava mais uns 2 personagens, e só mudava a historinha do modo RPG ali mesmo, e mesmo assim, o tanto que já repetiram as histórias também, né? Exatamente. O Naruto, ele teve uma mudança grande quando saiu o Generations, eu acho, que aí ele mudou o estilo de jogo pra 3D, assim, né? Que ficou meio abertão, né? O mapa, que você podia andar nele 360. Aí ele foi o primeiro, eu acho que ele foi o primeiro, se eu não me engano, ele foi o primeiro, aí depois todos os outros utilizaram o mesmo formato, né? Utilizaram o mesmo formato desse mundinho 3D ali. Só que assim, uma diferença entre Naruto e Dragon Ball, só pra gente, assim, só pra comentar mesmo, né? É que Dragon Ball sempre teve esse estilo de jogo, Naruto também, mas ultimamente o Dragon Ball conseguiu se reinventar muito bem com o Dragon Ball FighterZ, né? Que foi um jogo mais voltado pra luta mesmo, sem, assim, tanta explosão de poder, sem aquelas animações, assim, né, mirabolantes e tal, mais focado na luta. E o Naruto não, assim, Naruto até hoje não conseguiu lançar um jogo dessa forma. Falo isso porque o FighterZ, ele é um jogo de luta, de anime, mas ele foi pros grandes campeonatos, né, de jogos de luta. Ele foi parte da EVO, ele foi final da EVO. Então, assim, ele é um jogo que... Dragon Ball é um jogo que conseguiu reinventar o seu estilo e trazer um estilo, assim, um pouco diferente, mais um pouco até profissional ali, né, isso é bem legal. E Naruto até hoje não chegou nisso, não. Sim. É porque eu acho que a pegada do Naruto, eles sempre quiseram deixar uma pegada mais casual mesmo, né? Mais pra realmente a galera comprar e se divertir. E pelo menos é a sensação que eu tenho. E não realmente de, nossa, vamos fazer alguma coisa que vai bombar o cenário competitivo, sabe? Os jogos do Naruto, eles são muito mais simples. Se você pegar esses que eu tava mencionando da época do Play 2, que era aquele sistema de luta no estilo de Street Fighter e tal, não é o 3D, os golpes é tipo 2 pra baixo, bolinha, 2 pra cima, bolinha, 2 pra trás, bolinha, 2 pra frente, bolinha. É só isso, entendeu? Não tem muitas outras coisas, você fica utilizando alguns recursos. Mesmo hoje, se você pegar as versões Naruto Shippuden Ultimate, por exemplo, eu falo porque eu tô jogando Naruto Shippuden Ultimate Storm 4. É o último, eu acho que eu falei o nome certo. Porque é foda porque os títulos também, eles têm meio que 2 nomes, né? Tem o nome original e o nome meio que é brasileirado, americanizado. Então, tipo, dá muita confusão isso. Confunde muito. Porque, tipo, no Japão, se eu não me engano, por exemplo, o Ultimate Ninja ele é Naruto Ultimate Axel. Aí chega aqui é Ultimate Ninja Heroes, Ultimate Ninja não sei o que. Exatamente, é um grande problema. E aí você vai jogar, por exemplo, isso que eu tô jogando, e o sistema de luta você aperta ali o L2 pra
trocar de lugar, usa os golpinhos, o combo é literalmente o personagem que emenda e faz no automático, você usa o Shaka ali, óbvio que você consegue fazer alguns golpes, uns negócios diferentes ali e tal, mas assim, pra você jogar, zerar e brincar, não precisa fazer praticamente nada, sabe? Só vai apertando bolinha ali e o trem vai fazendo tudo sozinho. Não, agora uma dúvida. Você falou do L2 pra usar Kawarimi. Quem já não quase ferrou o controle, ou ferrou o controle de verdade, spamando isso quando tá jogando, né? Porque aí começa gente. os dois assim, no controle assim. O Léo não conseguia apertar com a mão certa. O R2, ele voltava o controle do outro lado pra apertar. Era engraçado, gente. Por que mão certa? Tem uma mão certa? A mão que eu quiser usar. A mão que eu quiser usar é a mão certa. Nossa, boa! Que é isso, hein? Ai, não, tô brincando. Não, mas o Roxas tem razão. Roxas, pode dizer que ele perdeu o controle, né? Ai, Silêncio. literalmente, gente, porque eu já estraguei vários controles meus por causa do Kawarimi. Mas é verdade Não, o que o Roxas falou. Eu não consigo apertar com a mão esquerda. Eu tinha que apertar com a mão direita, então eu tinha que virar a mão, assim. Era difícil. Ele fazia uma bagunça com o controle. Tinha algumas coisas dessa aí que acontecia, que era o bolinha. Aí parecia que tava jogando God of War, sabe? Você ficava lá, apertando, esburrando o controle. Rapaz do céu, acho que eu já estraguei uns 3 controles jogando Naruto. Sabe uma coisa que eu acho legal nesses jogos de anime, assim, tipo, de Naruto, por exemplo? É que tem praticamente todos os personagens da série toda, né? E tem muito personagem na própria série, assim, que a gente nunca vê lutar, a gente não sabe nem que poder que tem. E aí no jogo a gente consegue ver um pouco disso, assim. Eu acho isso muito legal. E uma coisa que eu acho legal também que tinha nesses jogos do Naruto era que vários personagens, se você segurasse o pra cima, eu acho, um tempo, ele tinha alguma habilidade especial do personagem. Nossa, é lembro verdade. que- Era um buff, Sim, o Gaara, por exemplo, ele começava a voar na coisa de areia dele, assim, ele ficava voando, era super OP se você deixasse ele ativar, porque, tipo, você não conseguia acertar ele enquanto ele tava ativo. Eu acho que era o Sasuke ou Itachi, não sei, ele ativava um dos níveis de Sharingan dele e ficava tudo lento, assim, o cenário pro inimigo. Então, tipo, a Kurenai, eu acho que, tipo, ativava o Kawarimi automático, né? Então, se você tentasse Kawarimi atacar ela, usava o automático, é Kawarimi verdade. automático. Era muito legal. Era muito legal. Nossa, é verdade. Era um outro Porque, toque tipo, especial, era um assim, do trade-off, jogo. porque você demorava um pouquinho pra ativar, né? Você tinha que ficar segurando um tempo o botão. Então, Era bem legal. Eu gostava, assim, eu gosto bastante dos jogos do Naruto, porque eu literalmente me divirto jogando eles. E eu acho até interessante essas modalidades de anime para poder jogar, assim, de turma, né, jogo de luta e tal, porque normalmente, não estou dizendo que é uma regra, né, por exemplo, o Léo mencionou o Dragon Ball Fighter, foge a essa regra que eu vou falar, mas normalmente são jogos que é mais fácil de você reunir e todo mundo jogar. Porque a galera não precisa ter aquele amplo conhecimento de um jogo de luta pra poder fazer alguma coisa, pra poder brincar ali, sabe? sim. E principalmente esses jogos de anime mais conhecidos, tipo, cara, você pode até não assistir Naruto, One Piece, Bleach, alguma coisa. Mas você provavelmente já viu alguns personagens, já conheceu alguns personagens desse através de contato, seja direto ou indireto. Então, na hora que você bate ele o olho, já sabe, nossa, aquele personagem é aquele personagem que parece legal daquele anime, né? Eu não assisti, mas parece legal, então eu vou jogar com ele. Exato. E falando nessa mesma vibe que você falou de ser legal, de reunir a galera, tem um aqui em particular que nós da academia gostamos bastante, porque a gente, de vez em quando, agora não na quarentena, né? Porque tá todo Agora mundo não preso em pode. casa. Não pode. Fique em casa. Mas tem um especial que a gente sempre reúne bastante pra jogar, né? Que o Roxas deve estar doidinho pra falar, então pode falar, Roxas. Eu tô doidinho? Olha, na verdade tem vários assim que a gente reunia, porque vai mudando os jogos, claro, mas recentemente um que a gente brinca, né, assim, hoje em dia, que bebe da mesma fonte de Dragon Ball, é o Cavaleiros do Zodíaco, né? Literalmente tem todos os chars de um jogo pro outro, é o mesmo estilo de luta, os mesmos botões, só que ele faz umas combinações meio exageradas ali com os botões pra dificultar mais a vida das pessoas, né? É porque eu acho que a gente tá acostumado com... Por exemplo, eu, no caso, né? Eu tô muito acostumado com os jogos do Naruto. Aí eu chego pro Cavaleiros, os comandos são os mesmos. Você tem que dar o dash pra acertar, você tem que usar um botão pra usar o poder. Gente, mas os botões são outros. Eu me confundo totalmente. E você não pode usar Kawarimi toda hora nesse jogo do Cavaleiros, ó. Muito tem difícil limite, né? pra mim. Até porque você não tem Kawarimi no jogo do Cavaleiros, né? Você tem chupou. Ah, Não, pera, jogo errado. Sim, é a mesma coisa.
É porque é tudo a mesma coisa. É esquiva, é Chumpo no Bleach, é Korimi no Bleach. No Cavaleiros, qual o nome? Não tem o nome, né? Eu acho que, no caso, essa é uma mecânica que o próprio Naruto ajudou a popularizar, né? Porque você pega esses jogos de anime de hoje em dia, que tem esses modos de luta e tal, todos praticamente têm algum tipo de botão L2 ou R2 que você faz tipo de um Kawarimi, né? Você teleporta pra trás do inimigo, teleporta pra longe, alguma coisa assim. Inclusive Dragon Ball não tinha e colocaram depois. Sim. É porque é um estilo, assim, muito bom. Deixa muito dinâmicas as batalhas, eu acho. Sim, é porque evita também de... Até pra pessoas que jogam mais casualmente, de tipo, acontecer aqueles negócios de a pessoa te combar na parede, ficar te combando sem conseguir fazer nada. Exatamente, O que é muito chato em outros jogos de luta, né? Quando você não sabe jogar muito ali, ou você não entende muito o que tá acontecendo, a pessoa te prende naqueles combo infinito e você acabou. Então é aquela mecânica meio noob-friendly, assim, pra te ajudar a escapar de vez em quando. E falando ainda sobre Cavaleiros, atualmente é um jogo, né, de mobile pro Cavaleiros, é o Saint Seiya Awakening, que acho que tá sendo bastante jogado, né, Roxas? Ele tá muito popular, inclusive na Twitch em streams, e tem muitas pessoas que jogam porque ele é um jogo fácil e ele tem, claro, mecânicas mais cachers, assim, mas ele é um jogo que te permite fazer outras coisas além do PVP. Então o pessoal gosta bastante. Ele tem elementos de RPG dentro do jogo, gratuito. E tem a história completa. Não, completa, não sei, mas assim, tem muita história, né, do Cavaleiros ali. Ele meio que misturou a história do mangá com o anime, sabe? Ele pegou tudo que tem de bom do anime e jogou na história do mangá. Porque são histórias um pouco divergentes, né? Mas eu não sei. Eu sei que é uma empresa chinesa que fez o jogo. Eu não sei como que eles pegaram e modificaram a história, né? Porque teoricamente tem direitos autorais, essas coisas. Eu não sei a que ponto eles pagaram pra poder editar alguma coisa desse tipo, né? Vindo da China. Roxas, a coisa mais bizarra desse jogo são as personagens de Sentia Show, que eles transformaram assim totalmente o design delas. Tipo, são outras personagens. Gente, como assim? Que coisa estranha. Mas assim, eu joguei ele um pouco, ele é muito legal mesmo, assim. É um jogo, assim, você tem que se dedicar muito, porque tem muita coisa pra fazer, tem muito estilo de jogo, né? Muitos personagens disponíveis e, assim, é um jogo bem completo, eu achei. Eu também achei bem completo. Eu parei de jogar justamente porque eu falei, gente, eu não vou conseguir dedicar meu tempo nesse jogo. Eu tenho que fazer outras coisas na minha vida. Você só pode jogar isso, você não pode jogar mais nada na vida. Olha, é tão bonitinho ver as crianças falando disso de Cavaleiros, né? É porque elas nunca jogaram Granblue Fantasy. Não conheço Granblue Fantasy. É literalmente conhecido como o jogo do grind eterno. Literalmente vira seu trabalho pra quem chega no endgame desse jogo e quer participar de guilds ativos. Acredito que Cavaleiros deve estar no mesmo nível, porque o pessoal joga muito. Cara, não é bem assim, né? Um dia, se você tiver curioso, dá uma pesquisada sobre essa comunidade de Granblue, assim, o pessoal que joga mais tryhard. Tem gente que literalmente vira o trabalho da pessoa. Gente, vocês lembram de um jogo de Cavaleiros? Eu não sei se era do Play 1 ou do Play 2. Quando do Play 2. Quando você morria... Eu já sei o que ele vai falar. Ele morria, tinha que ficar apertando os botões loucamente. Exatamente, pra levantar. Então, gente, eu vou fazer uma revelação aqui muito interessante. Eu nunca joguei jogo de Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, em digamos, plataforma nenhuma. Se você jogasse esse jogo... foi ele sendo julgado. Exatamente. Mas aí que tá, eu nunca terminei de assistir Cavaleiro do Zodíaco. Eu só assisti a Saga das 12 Casas. Eu nunca me interessei em assistir Cavaleiro do Zodíaco depois. Shame. Bom, na sua defesa, Digão, eu também não terminei. Obrigado. É porque na época que passava também, pô, era na TV Manchete, né? Aqui Isso. Em casa não pegava, tipo assim, aqui em casa era aquelas antenas que ficava girando, então tinha dia que não pegava a TV Manchete. Então Cavaleiros dos Zodíacos não é um anime que eu ficava assistindo muito, sabe? Eu só assistia a Saga das 12 Casas, até a Saga das 12 Casas ali. Depois eu acabei nunca mais assistindo, assim, sabe? Eu assisti outras coisas, etc. Os Cavaleiros mesmo, eu não me empolguei muito, não. E aí, por causa disso, eu acabei não jogando, né? Pra falar que eu nunca joguei, eu joguei na casa do Roxas uma vez, o Cavaleiros lá. Mas eu nem sei qual foi que eu joguei. Eu joguei o que tava lá. Eu acho que é o último que... É o último que a gente tava comentando mais cedo, o de PS4.
Mas, Digão, tem um jogo que você jogou, que também é de anime, e que nós não jogamos mais, que o Kuro tava querendo mencionar ele mais cedo. Ah, esse aí eu gosto, hein? Esse É o aí. Bleach Blade Batters 2. Nossa, esse jogo é muito bom. Só que um é melhor. Porque a Orihime Não. era melhor no 1. Não, a Orihime Não, naquele não, jogo não, era não, roubada. Ela curava com uma barra infinitamente. Gente, a Orihime era muito boa, meu Deus do céu. Você só ficava curando assim. E rolando. Não que ela não seja boa no 2, né? Não, ela é boa no 2. Ela mas foi não- ajustada no 2. Só que aí o range Não. vem pra quebrar, né? Sempre tem um quebrado nesses Gente, jogos. jogo de anime balanceado é uma coisa assim, né? Que Não sei, sabe? Não sei. Então, É, né? eu acho que devs japoneses não conseguem balancear muito bem jogos de luta, né? Jogo de anime balanceado é igual fã de Marília Mendonça que não é corno. Que... Que desnecessário esse comentário do nosso professor. Vai ser censurado. O Léo estava levantando esse ponto, aluninhos, porque ele estava vendo a live antes de começar o cast. Inclusive, a gente demorou mais pra começar a gravar, porque ele estava ocupado vendo a... Ai, que mentira! Você não tem vergonha na sua cara? Vamos continuar falando de Bleach. Mas então, eu acho que uma coisa disso de balanceamento é até engraçado, porque eu acho que faz meio até que parte da natureza de animes, né? Porque quando você fala em animes, ainda mais de ação, o que você espera? Coisa explodindo, sabe? Superpoder, coisa invocando um bicho, invocando armadura, transformações. Você espera coisas fantasiosas, super exageradas. Então, acho que acaba fazendo parte da ideia de um jogo de luta japonês, é que realmente tenham coisas super poderosas, super fodas e tal, e acaba que o balanceamento meio que fica como uma coisa meio de lado, né? Secundária pra eles. Sim. Uma outra coisa legal do Bleach eu já até falei antes, né? Sobre sobre Naruto, no caso. É que quando o Blade Battler saiu, muitos personagens que estão no Blade Battler não tinham mostrado os poderes ainda no mangá ou no anime, né? E aí a gente viu, assim, pela primeira vez no jogo. Foi muito legal, eu achei isso muito legal. Porque aquele personagem, você fala, nossa, o que será que ele faz? Aí no jogo, assim, você vê uma demonstraçãozinha do poder dele. Sim. E o jogo é muito divertido, né? Porque ele é um dos poucos jogos, assim, que dava realmente suporte full pra 4 jogadores jogar, né? No PS2 ainda. Sim. Porque no PS2 tava começando e ninguém tinha essa ideia de ter mais de 2 players, né? Não eram muitos jogos que davam suporte pra isso. E precisava de adaptador, né? Maldito então, multitap que a gente não sabe se põe no primeiro ou no segundo controle. Ele funciona quando ele quer. Nossa, meia hora pra ajustar os controles. E esse é um dos jogos que dá suporte full pra isso e era bem legal, ainda mais que nem a gente tá falando, a gente reunia muito ali na casa do Roxas, né, principalmente, pra jogar em 4 players, e aí a gente tem umas 8 pessoas, 10 e fica trocando ali os controles toda hora. E esse era o problema, né? Porque PlayStation 2, pra quem não sabe, tinha fio. E esses fios viravam uma maçaroca, ficar trocando Vai virando uma maçaroca, trocando de um pro outro, pra lá e pra cá, e 10 pessoas dividindo controle. Teve um outro jogo de Bleach que eu joguei que eu gostei bastante também, que é um de DS. Eu não lembro qual, porque eu acho que tem mais de um pra DS. Tem mais de um jogo de Bleach pra DS, né? Mas eu joguei um muito legal, que era tipo um RPG também, você ia recrutando os personagens. É outro daqueles estilos de jogos que você pode recrutar, assim, quase todo mundo de personagem de Bleach, personagem protagonista, secundário, e todo mundo tinha os poderzinhos, dava pra usar todo mundo, sabe? Porque todo mundo era forte. Sim, Nossa, eu era acho muito que eu legal. joguei também. É muito legal, porque nessa época do DS, do Game Boy, começaram a soltar muitos jogos de anime pra eles também, né? O Naruto tinha uns RPGs muito legais também, que você ia conseguindo os jutsus e tal pra aprender e tudo mais. Só que pelo menos os que eu joguei, os 2 que eu joguei, eu lembro que pelo menos um deles era full japonês, não saiu aqui no ocidente. Então era bem complicado de jogar, né? RPGzinho e tal, tudo em japonês. Naruto também tinha, e no Yasha também tinha, né, um jogo de 3DS, de DS, quer dizer, também. E no Yasha eu lembro que tinha um jogo de PlayStation 1. Nossa, Sim, gente, também. aquele jogo de luta de Inuyasha, do Play 1. Eu jogava só com você chamaram. Eu adorava jogar com você chamaram. Tem um de Play 2 Feudal também. alguma coisa. Eu lembro que tinha Kendall Age, lembrei. Gente, esse jogo era maravilhoso, meu Deus. Nossa, eu amava. Assim,
maravilhoso nas nossas lembranças, né? Porque se a gente É, for jogar com hoje, certeza. eu tenho certeza que sim. ninguém vai querer jogar. É o que eu falei do Final Bolt lá, tipo, na nossa lembrança é maravilhoso. Você vai pegar hoje em dia, é triste. Tem uma coisa que continua perfeito, desde o PlayStation 1 até hoje, ele é magnífico. Eu sei, Digão. Começa com D e termina com Word. Não, termina com 3, porque é Digimon World 3. Esse Ô, jogo, Olha, Digão, com o fanboyismo. Vamos puxar saco. esse jogo é bom, gente. Não. Gente, mas Joga- assim, não tem joga. como, né? Falar de jogo de anime sem falar de Digimon, porque, nossa, são muitos e muitos jogos. A saga Word inteira é muito boa, né? No geral, tipo, maravilhosa. Mas é porque Digimon é um caso à parte, porque ela começou com muitas frontes, né? Porque, na verdade, o foco do Digimon, principalmente no Japão, é o jogo de cartas, né? Essas coisas, os card games e tudo Sim. mais. De verdade que tem lá. E daí saiu o jogo e anime e tudo ao mesmo tempo, praticamente. Bichinho lá- eletrônico. Sim, tinha bichinho virtual também, e meio que eles vieram pra fazer front com Pokémon, né? Porque eles começaram a atacar em todo jeito possível que eles conseguiram, estavam atacando o mercado pra realmente fazer o produto crescer, né, Digimon. E a gente sabe que, tipo, conseguiram pelo menos ganhar o coração de muita gente aqui nos jogos, né? Digimon Sim. World 1, gente, era maravilhoso, assim, porque você tinha que criar o Digimon do zero, e aí... Pra ele virar um Nunemon. Pra você sem querer deixar ele cagar no meio do chão ali numa hora errada e ele vira um Numemon depois de você passar 2 horas treinando ele. Esse jogo era muito frustrante, gente. Eu não me frustrava, porque quando ele virava no Nemon, eu ficava feliz que eu corria lá pra Ilha dos... Acho que era Ilha dos Brinquedos e virava Monzaimon. E eu adorava Monzaimon. Sim, ele podia virar Monzaimon. Eu não tinha essa felicidade, não. Quando virava no Nemo, eu ficava bravo mesmo. Cara, eu lembro que uma vez eu tava treinando pra fazer ele virar o Centaurmon lá. Cara, eu passei um tempão treinando, assim, olhando o guia, porque naquela época a internet era limitada, né? Então você dependia do boca a boca pra descobrir como é que fazia uns Pokémon, né? Ou alguma revista. Cara, eu lembro que eu custei achar a fórmula pra fazer o Centaurmon, gastei um tempão fazendo. Quando ele tava perfeitinho pra transformar, era só eu dormir e tal, tudo mais pra ele transformar. Na hora que eu tava chegando na casa pra colocar ele no banheiro, ele cagou na porta do banheiro, assim, e virou Pokémon. Nossa, gente, eu fiquei muito... Meu. Esse é aquele momento que o professor Kuro pegou o controle dele e jogou na parede. Basicamente. Pior que porque eu não salvava fazia tempo. Cara, Triste. mas esse jogo era bem dificilzinho, assim, pra época, né? Por causa dessas mecânicas que tinha. Ah não, Digimon tinha várias deles têm Eles mecânicas diferentes, então, né? eles sempre tentaram inovar bastante, né? Principalmente nos primeiros, até na época do DS, mais ou menos, assim, 3DS, eles tentaram inovar bastante, né? Hoje em dia eles começaram a reutilizar algumas fórmulas anteriores, mas sempre tenta dar uma mexida um pouquinho também. Outro jogo de Play 1 ainda de Digimon, que acho que todo mundo aqui jogou muito, foi Digimon Rumble Arena. Sensacional. Ai, era joguei. muito bom, gente. Nossa, que jogo. Aquele jogo lá, tipo, é incrível. Mas, em específico, a versão de Play 2, que é o 2, né, obviamente, o Léo adorava, porque ele apanhava pra mim e ele teve a vingança dele na Arale nesse jogo. Não, era nesse jogo que tinha a bandeira do Brasil lá? É exatamente, o Black or Greymon, que você baniu o meu personagem. Uma bola amarela com um trem verde, assim, ou verde com um trem amarelo, não lembro. Gente, não tinha como escapar, aquela era enorme, pegava quase a tela inteira. E eu lá com a minha Lilimon maravilhosa. Não, a gente teve que banir. A questão é que, diferente do Wargreymon normal, quando ele jogava essa bola, ela batia na parede do Wargreymon e explodia. Do Black Wargreymon, não, ela continuava quicando até chegar lá no final do cenário. Aí você ficou jogando várias dela. Ah, mas esse jogo era muito divertido. Assim, é como a gente falou, né? Balanceamento é coisa esquece. secundária. Esquece. E assim, Digimon é isso, né? Tem jogo pra você jogar com a galera, tem jogo pra você jogar sozinho, tem muito RPG, que é muito bacana. E o nível de customização, né, dos RPGs, assim. Sim, que você vai evoluindo os Digimons, tem muitas formas pra eles Você faz virarem, fusão, sabe? Fusão, nossa, muito tá. legal.
E tem um outro franquia também que eu já citei aqui, que é até injusto falar de jogos dele, né? Que é Pokémon. Pokémon é um caso. É até injusto de falar dele aqui no cast, porque é um caso à parte. É muito injusto, porque, se eu não me engano, Pokémon começou nos jogos Sim, e não na começou anime. nos jogos, sim. É verdade, é verdade. E Pokémon tem jogo para um baralho. Deve ter mais jogo do que tudo aí que nós falou, então. Principalmente os fan-made, né? Se você contar os spin-offs, assim, a saga principal até que não são tantos assim, porque são 8 gerações que a gente tá atualmente, né, Rox? Mas. Sim, são 8 gerações. Mas se você conta os spin-offs, aí tem jogo para um baralho. Outra franquia que também o Roxas adora e que até hoje sai muitos jogos. Agora sai jogos menores, principalmente pra mobile e tal, é Yu-Gi-Oh, né? Que eu acho que todo mundo jogou aqui o Yu-Gi-Oh de PlayStation 1, né? Que tinha regra nenhuma. Era da época do Yu-Gi-Oh! Que você não tinha. Você podia invocar qualquer coisa, independente das estrelas lá, da realidade. Duas cartas mágicas e virava um monstro, qualquer loja. Fundia qualquer coisa, saía qualquer coisa, sabe? A questão era você infundir a batata com qualquer menininha que invocava a maguinha lá que era roubada. No começo do jogo, claro. E tem uma coisa que eu acho que eu já até citei em outro cast, que eu só fui descobrir, tipo, uns 2 anos depois, assim, do áudio do jogo. Que era se você apertasse quadrado na hora que você ia atacar, que ativava meio que a versão 3D da batalha. Que, assim, é claro que hoje em dia você vai olhar uma porcaria, né? Mas pra época do Play 1, era maravilhoso. Tipo, era uau! Que, tipo, eu acho que era se atacasse com quadrado, era algum botão assim. Aí ativava assim, segurar, se eu não me engano, que eu lembro do comando. Mostrava seu monstro sendo invocado, assim, 3Dzão, assim, na carta e tal, monstro inimigo. Era super bizarro. E não era falado em lugar nenhum, se eu não me engano. Assim, sobre os jogos de Yu-Gi-Oh! Não é só mobile que existe, né, que é o Yu-Gi-Oh! Duel Links, mas recentemente saiu um jogo pro Switch de Yu-Gi-Oh! E sempre é referente quando acaba um anime de Yu-Gi-Oh, né? Acabou no finalzinho do ano passado, né? E agora vai começar um anime novo, que eu não vou nem citar aqui de tão maravilhoso, que vai ser só que é o contrário, que é Yu-Gi-Oh! Sevens. Mas aí eles lançam um jogo com todas as cartas, coleções que lançaram, né, na vida reais, num jogo pro pessoal jogar online. Mas é sempre o mesmo jogo base, sabe? Não muda nada, só entra mais carta. E hoje em dia já deve ter carta pra caramba, né, Rox? Você que tem. É mais conhecido aí de Yu-Gi-Oh! Tem o quê? Umas 5 mil cartas pra mais? Não, tem mais de 13 mil já, é muita carta. Nossa. Olha isso. Eu acho que, tipo, é bizarro, porque uma coisa que muita gente não sabe é Digimon, mudando um pouquinho o foco, Digimon também, se você for contar todos os Digimons que já apareceram nos jogos de cartas, tem, tipo, mais de 1.500, se não me engano, Digimons e tal, tranquilo. Tipo, passa de longe o Pokémon, pelo que eu me lembro. Eu não vou conseguir lembrar exatamente. Sim, passa de longe. Uma vez eu procurei. Tinha mais de 1.800. Sim, muita gente não conhece, não sabe, porque tá acostumado só com os jogos e os animes, e aparece poucas variedades de Digimons, né? É porque, assim, anime eles vão pegar os mais famosos, né, Sim. e colocar, né, pra agradar e ter público. Exatamente. Aí você acha que tem, tipo, só uns 200, 300, né, e tal. Mas só é ver se você pegar os jogos de cartas. Não, tem muito Digimon também. É super bizarro. É que você tem que pensar assim, a árvore de evolução de um Digimon, ele tem o lado vacina, o lado data e o lado vírus. Sim. E dali vai ramificando pra mais coisas, então... Não vamos comentar muita coisa. Então vai longe isso aí, né? Vai longe. Se você pegar as árvores completas, assim, que existem nas cartas, nas coisas, assim, vai longe. E... para não deixar de citar essa franquia, né, que eu gosto muito, tem um joguinho também de luta, que muita gente... que pelo menos eu sei que o Léo e o Rox já jogaram aqui de Fate, que é Fate Unlimited Codes. É Fate maravilhoso, né? Tem vários joguinhos, mas o de Play 2 em específico... é muito bom. Sim, aquele era jogo muito de Fate. bom. Ele é um pouco de roubar também, igual o Digimon, porque tecnicamente começou do visual novel a franquia também. Mas ele tem alguns jogos que fizeram sucesso, alguns poucos jogos. E é engraçado desse jogo de Fate, porque já existiam vários outros jogos, mas não existia um de luta em específico desse estilo, né? Meio Street Fighter. E ele fez um sucesso muito grande no Japão. Por mais que ele não tivesse muitos personagens, acho que ele tinha 12 personagens só. Era muito pouco. Eu acho que era um pouquinho mais, mas era bem pouco mesmo. E
Até tinha um outro que é do mesmo universo, mas é menos conhecido assim, no público geral, sabe? Mas nas comunidades é bem mais conhecido, que é o Melt Blood, que também é do universo, Blood é ótimo. Nossa, eu nunca assisti o anime, não sei do que se trata, mas o jogo de luta de Melt Blood é maravilhoso. Ele não é de Fate, mas é do mesmo universo, assim, entre aspas, do criador de Fate. A Saber tá em tudo, né? Até ela aparece em várias franquias diferentes, assim. Ultimamente ela apareceu naquele jogo de luta do PS4, que eu não vou lembrar o nome. São várias meninas, assim, uma de cada franquia, né? E a Saber tá lá. E só sobre o Unlimited Codes, eu lembro que tinha uma personagem que eu era apaixonado nesse jogo, gente. Era uma loira que tem um cabelo cacheado, assim, bem cacheado, roupa azul. Nossa, ela era linda, eu amava ela, eu só jogava com ela. Não estou reconhecendo agora de cabeça. Ai, menina, uma de cabelo azul, assim, um cabelo tipo uns cachos, assim, bem grandes. Ai, gente, vocês que são os feiticeiros, aí vocês têm que saber. Como eu falei, é do mesmo universo, mas não necessariamente. Não, mas era também. Era do Fate, não era do Melt Blood, não. Do Fate Unlimited Code, você tá falando. Cabelo azul. Não, a roupa azul. Ah, sei! Lúvia Edelgard. Edelfield, alguma coisa assim, sobre o nome dela. Sim, ela é a rival da Rin, da Rin. É aquela loira de cabelo cacheado. Mas enfim. E é outra também que partiu pro mobile, né, lá no Japão, e explodiu lá. Hoje em dia já é um dos jogos de mobiles mais lucrativos do mundo. Mesmo o foco dele estando praticamente lá no Japão e na China. E começou a virar uma tendência, né, dos jogos do anime no geral, né. Hoje em dia, muito jogo de anime tá soltando versão de joguinho mobile. Vocês já citaram o Cavaleiro do Zodíaco. Tem vários outros. O Seven Deadly Sins soltou um jogo recentemente de mobile também. Infelizmente eu não chequei, porque depois daquela última temporada eu perdi muito interesse na... Eu assisti umas streams e ele é muito parecido com o Cavaleiro Zodíaco. Aí eu falei, não, outro jogo genérico copiado de algum jogo. Então, larguei mão, sabe? Sim, e hoje em dia tá ficando muito genérico esse jogo de mobile de anime, porque meio que alguns poucos explodiram, né? Ficaram muito grandes. E agora toda a franquia quer fazer seu mais jogo. Ou menos o mesmo estilo, quer fazer né? seu jogo e fazer mais. E aí vai ficando tudo parecido, né? O Madoka, a mesma franquia, soltou aquele jogo Princess Magia Connect, Record. eu acho também. Magia Record. Tá. Magia Record Magia Record. O Magia Record, ele é uma história paralela, né, de Madoka, não é bem a história de Madoka, tanto que agora virou anime, né, e é um jogo que também fez bastante sucesso, né, veio agora pro ocidente, tá fazendo bastante sucesso, eles sempre atualizam com novas garotas mágicas, assim. Infelizmente não chegou na América do Sul. Alô, vamos lançar? Vamos lançar pra eu poder jogar? Esse jogo você nunca sai na América do Sul, infelizmente. Você tem que baixar por outras lojas que não oficial da Play Store. E falando de mobile também, tem um estilo bastante popular em mobile hoje em dia, que é os jogos de ritmo. E aí os animes que tem, assim, né, animes de idol, principalmente, eles estão focando muito nesse nicho. Love Live e Idol Master tem jogos, assim, bem grandes em mobile, e agora o Bang Dream também, o Bandori, também é um outro anime bem famoso, assim, de música, né? Tem aqueles gachas de você ficar conseguindo a sua personagem. Bang Dream, eu acho que é o contrário, ele começou pelo jogo, não foi? Ah, é verdade, eu acho que sim. Mas, lá no Japão acontece isso, né? Se o jogo ficou famoso, ele só sai um monte de anime. Se o anime ficou famoso, hoje em dia sai jogo. Sai Overlord, jogo que é um anime bem famoso também, lançou recentemente lá no Japão um jogo. Konosuba lançou algumas semanas atrás um jogo de celular também, de gacha no Japão. Então, tipo, tá tudo lançando jogo de mobile lá na espera de ficar um público. E ser o próximo grande jogo, assim, pra bater com Dragon Puzzle, Granblue Fantasy e Fate, que são os 3 jogos, assim, que dominaram o mercado mobile lá. Mas não só no mobile também, né? Porque a gente também tá vendo Black Clover, jogo novo de One Piece para as plataformas atuais, o My Hero Academia. Tá saindo jogo pra tudo. E saiu, inclusive, aquela bomba, né, do Jump Force, que um tempinho atrás. Cara, dá até uma tristeza, porque esses jogos meio que de console, assim, que estão saindo desses animes, tá meio que virando tudo a mesmice, né? Então tudo ficou mal.
Parece que é tudo low budget, assim, tudo meio bem mais ou menos, assim. Parece que só muda a franquia. Tem um jogo que chamou a atenção, que eu achei bem criativo que eles fizeram, que foi o de One Punch Man. Eu não sei nem se já saiu, eu acho que ainda não. Que é... Você não pode jogar com o protagonista, né, que ele é muito forte. Você não pode jogar com ele, você pode jogar com qualquer outro personagem. E aí tem uma barrinha, né, que vai enchendo. E aí quando a barrinha enche, você chama o Saitama pra vir e matar quem é que seja você... contra quem você tá lutando. Eu achei muito legal. Sim, é que é assim, né? Tipo, pelo menos modo história. Você tem que segurar o vilão com outro personagem enquanto o Saitama não chega, né? E aí tem a barrinha mostrando aonde que ele tá, sabe? Quanto falta pra ele chegar. Aí quando ele chega, ele dá o soco assim e acaba a luta, mas... Porque assim, o jogo em si parece ser aquele jogo que a gente tá comentando, né? Aquela mesmice de sempre. É, aquele jogo genérico de anime que tem hoje em dia. A mecânica ficou muito legal. E, ó, só pra lembrar, nós aqui da Academia já lançamos um podcast sobre Kimetsu no Yaiba. E aí, anunciaram recentemente 2 jogos de Kimetsu no Yaiba. Um pra PS4 e outro pra mobile, que vão sair em 2021. Então, assim, ó, já vai preparando, já vai ouvir o cast lá de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, ouve o cast, assiste o anime, já pra preparar pro lançamento dos jogos. Eu vou ser sincero, eu tô com um pouco de receio, justamente por causa disso que eu falei. Os jogos de anime hoje em dia de console estão ficando muito genéricos. É tudo jogo de luta, assim, de baixo orçamento, quase igual, sabe? Que você tem, tipo, um botão com salto especial e... Aliás, uns 2 especial diferentes, uns combo meia boca, assim, e... Até agora o que a gente sabe do Kimetsu no Yaiba é que você vai jogar com o Tanjiro em um modo meio aventura, né? Então vamos ver se vai fugir um pouco. Mas já foi confirmado que vai ter alguma coisa um pouco mais competitiva, assim, no jogo também. Ok. Eu acho que não foi confirmado se vai ser... Eu não tenho certeza se foi confirmado se vai ser luta mesmo, assim, ou alguma outra coisa, mas já confirmaram que vai ter um elemento competitivo no jogo. Não tem muito como fazer de outra forma, eu acho. Sim. Mas espero que seja um bom jogo, assim, porque eu, sincero, tipo... Eu fiquei um pouco meio... assim, depois do lançamento de Boku no Hero e Black Clover... Tinha mais um título também que, tipo, saíram mais ou menos tudo... Seven Deadly Sins. Saíram praticamente tudo na mesma época, os jogos. E é tudo jogo de luta genérico. Só muda os personagens, sabe? Porque entra naquilo que a gente falou, né? Tipo, Dragon Ball e Naruto popularizaram aquele gênero de um estilo próprio e depois vem uma leva que é a mesma coisa. E atualmente, quando você vai ver esses jogos, a grande maioria é a mesma coisa, só muda a skin, literalmente falando. E às vezes eles conseguem errar na skin, né? Que é o caso daquela bosta de Jump Force. É o mesmo problema que eu citei até no mobile, né? Que hoje em dia que eu falei que tá saindo muito jogo e muitos estão ficando bem genericão, né? Então, tipo, parece que eles querem fazer um negócio de baixo orçamento, assim, só pra fisgar, fazer um dinheiro a mais, aproveitando o hype da galera naquela franquia no momento. E faz aquele negócio bem com pouco carinho, né? Pra não falar outra coisa. Eu acho que também dá uma saturada, porque muitas vezes, vamos supor, você pega Dragon Ball. Aí Dragon Ball lançou Dragon Ball Fighters lá. Aí 1 ano depois, ou 2 anos depois, não lembro exatamente, saiu esse Dragon Ball Kakaroto. Às vezes, o outro jogo, mesmo sendo diferente e tal, ele não é tão ruim ou péssimo. Mas o simples fato de ser, tipo, 1 ano só depois, ou muito pouco tempo depois, faz com que o pessoal... tipo assim, queira um negócio muito diferente ou de uma qualidade num nível muito lá em cima, porque já tá meio esgotado. E isso acontece com várias franquias aí e nos jogos mobile, etc. Porque fica sempre aquela sensação, tá trocando a skin, continua a mesma bosta. O My Hero Academia que eu falei aí, ó, saiu um jogo, acho que em 2018, aí não sei se saiu outro, se vai sair. Sim, agora. Eu não sei se... Eu acho que já saiu o 2 também. É literalmente o mesmo jogo que o 1, cara. Tipo, nem a qualidade gráfica não melhoraram. Sim, se melhorou foi muito irrisório, assim, mas é praticamente o mesmo jogo que um. Sem contar que o pessoal não falou muito bem do primeiro jogo, né, já. Sim. Ele saiu, não sei se corrigiram depois, mas ele saiu com diversos bugzinhos, assim, visuais e de animação na época. E parecia que o jogo era bem fraquinho, assim, com relação
as animações dos personagens mesmo, dos poderes, né? Eu vi algumas reclamações do tipo. Eu, pessoalmente, nem me interessei, porque pelo que eu vi, como eu falei, eu já achei meio meh, assim, então nem tentei jogar, porque... Eu que gosto de jogo de luta nem procurei também, porque eu vi um pessoal já falando muito mal. Já tava mais ou menos naquela época do Jump Force aí, do muito mal, falei, ixi, eu não vou nem olhar. Infelizmente, assim, jogos de console de anime recentemente não andam muito bem das pernas, né? Assim, até talvez andem em vendas, mas em questão de qualidade não tá muito legal. É complicado. Tem aquele jogo que saiu do One Piece também, que era de mundo aberto, tava todo mundo empolgado e que no final foi um flop danado. Mas, em contrapartida, a gente tem alguns jogos que ainda tentam inovar e fazer coisas diferentes e trazer um conteúdo mais bem trabalhado, assim, de certa forma, que a gente tem o Sakura Wars, né, que aqui no ocidente ainda vai sair, mas... e que o Léo também tá doido pra jogar, né, Léo? Nossa, eu tô. Aliás, o anime novo já começou e está ótimo. Quem precisa de recomendação pra anime, ó, assista o novo Sakura Wars, que tá muito bom. Eu não sei eu não sei como vai ser, né, esse novo, porque eles deram uma mudada no estilo de batalha, né, desse pro Sakura Wars original. O Sakura Wars original, ele era mais um estilo mais técnico, batalha técnica, RPG turnos e tal. E agora é um pouco mais ação, assim. Mas eu tô curioso pra ver, porque parece que tá muito bom também. Sim, um que eu acho bem legal, porque eu pessoalmente eu não joguei muito, mas eu achei bem legal, porque é meio inovador no meio desse mar de jogos de luta de anime que anda saindo, é o de Attack on Titans também, por causa de toda a mecânica de você ter que soltar os negocinhos e sair voando pra lutar com os titãs e tal. Nossa, eu acho muito que legal. É um jogo bem diferente, assim, nesse quesito. É muito jogo. É impossível falar de tudo, né? A gente tá meio que tentando falar uma pergunta, tem jogo de JoJo's Bizarres lá? Tem, e falam muito bem. O jogo... Eu conheci JoJo's Bizarre Adventure por um jogo do PlayStation 1, que é muito legal. É um jogo feito pela Capcom, de luta mesmo, 2D. É muito, muito bom. Mas mais recentemente saiu um pro PS3, na época do PS3. Acho que ele até foi lançado pro PS4 também, né? Que ele foi naquela época de transição ali, se eu não me engano, tem para as duas versões, eu não lembro. E esse jogo também é muito legal e ele conta com todos os JoJos lançados até então no mangá, né? Porque não falo anime porque até hoje não saiu anime para tudo. Mas aí vai ter vão ter todos esses personagens de todas as temporadas de JoJo. E assim, é muito personagem. E falam muito bem desse jogo também. Bem legal. Interessante. Infelizmente, JoJo é uma franquia que eu nunca tive muito interesse, mas eu sei que tem muitos fãs fervorosos. Então... Cuidado, professor Koro. Porque uma vez eu falei que não assisti JoJo num grupinho e eles queriam me bater. Nossa. Como eu falei, são fãs bem fervorosos, assim, no geral, então... JoJo é muito bom, gente, assistam. Bem legal. Olha, infelizmente não dá pra gente mencionar todos os jogos de anime, porque é muito, muito, muito jogo. A gente deve estar esquecendo várias franquias. Aí, sim, tem Berserk, que saiu o jogo, acho que recente. Little Witch Academia soltou um em 2018, que eu comprei. Nossa, o jogo é legalzinho RPG. e tal. É divertidinho, assim, passar o tempo também, mas acaba sendo um jogo mais low budget, até porque a franquia não é muito conhecida, né? Então... Eu preciso só mencionar os jogos de Sailor Moon também, porque Sailor Moon teve muito jogo, principalmente na época do Super Nintendo, que foi a época que Sailor Moon tava saindo, né? O anime tava saindo. E mais recente, assim, entre aspas, na época do DS, lançaram um jogo de Sailor Moon que foi produzido na Itália. Olha que coisa mais, né? Tipo... Oi. Totalmente inesperado, assim. Foi produzido na Itália, feito... É um jogo, assim, de plataforma horrível, super mal feito. Mais mal feito do que os da época do Super Nintendo, assim. Porque os da época do Super Nintendo eram ótimos, assim, super bem feitos, bonitinhos e tal. E tinha um RPG de Sailor Moon, que chama Sailor Moon Another Story, que é muito bom. Eu Nossa, tentei muito jogar bom esse mesmo. RPG, Léo, mas era em japonês. Eu não consegui sair da primeira cidade. Aí eu desisti. Ô, amore, chama o profissional em Sailor Moon aqui que ele te ajuda. Nossa! Olha, já sabem, viu? Então, mas na época, né, eu não sabia. Agora você já sabe. Eu não sei ler japonês. Mas, assim,
Esse jogo de Sailor Moon do Super Nintendo são tão famosos que, inclusive, tem um que participa na EVO até hoje. O jogo de Nossa, luta. é verdade. O Sailor Moon S de luta. Ele é tão, assim, querido pelas pessoas, principalmente por pessoas, assim, que jogam, né, profissionalmente jogos de luta, que eles levam um Super Nintendo pra ter o campeonato. Todo ano tem esse campeonato. E eu e o Roxa sempre assistimos, porque é muito engraçado ver aquele jogo antigo. É porque não é um bug, mas é que as personagens são tão overpowered que parece que elas são bugadas. Tipo, a Urana, ela dá um pulo que ela praticamente some da tela de tão alto que é o pulo. E as outras personagens dão um pulo normal. É verdade, é bem engraçado. Mas, como eu disse, é muito difícil da gente lembrar aqui. A gente tentou, principalmente os que nós jogamos, né, as franquias que a gente conhece. Muito complicado de mencionar tudo. A gente deve estar esquecendo aí, por exemplo, tem o Fly que eu mencionei, tem 280 milhões de jogos. É que Fly, na verdade, é Dragon Quest. E Dragon Quest é muito famoso lá no Japão. Tipo, é uma das maiores franquias de RPG. Eu acho que é a maior, talvez. Mas eu acho que Dragon Quest foi primeiro jogo e depois anime. Sim, não, tem muito caso que é isso, né? Começou por jogos, principalmente visual novel, né? Que era praticamente aqueles, pra quem não sabe, aqueles meio que quase que um livro interativo que você vai clicando e passando as falas dos personagens, algumas tem escolhas pra fazer no meio do jogo. Mas muitos saíam daí, viravam animes, faziam muito sucesso e começavam a sair jogos de console. Tem o caso de Monster Hunter, que era no jogo, aí depois lançaram o anime, enfim, são muitos e muitos casos. Mas, né, vamos analisar aqui, vamos pensar numa forma de vocês fazerem as pessoas jogarem algum jogo que vocês gostarem. Então, vamos lá, mencione aí o jogo que vocês queriam que fosse lançado, um jogo de algum anime aí, pode ser qualquer um, continuação de algum jogo, e um jogo que já exista, que vocês recomendam o pessoal jogar. Não precisa ser o favorito, não precisa ser nada. Um jogo que vocês recomendam. Começando pelo Léo, porque o Léo é o Léo. Nossa! Ai, gente, é tão difícil falar um favorito. Não é favorito. Não é um favorito, uma recomendação? Não, é um que você queria que... Deixa eu fazer, vai. Muda, chama eu, Digão. Ensina ele aí, faz aí, ó. Olha, um jogo que eu gosto de jogar muito com o pessoal, que a gente jogava aqui em casa, que eu recomendo, é um jogo de PS2, chama One Piece Pirates Carnival, a versão japonês, porque eles conseguiram censurar um jogo e cortar 70% dos minigames. E é tipo um Mario Party, assim, você joga várias minigames, né, e vai montando tabuleiro até ganhar no final aqueles troféuzinhos, aquelas coisas. E é muito bom, é muito divertido. O Léo pode falar porque ele já jogou aqui em casa esse jogo e ele adorava também. É muito legal, realmente, muito bom. E um anime que eu queria que virasse jogo, como o Léo já mencionou, assim, não existe um jogo nesse estilo, então eu vou dar uma chitada. Seria um jogo com um universo de Madoka de luta. As personagens lutando entre si. Já que eles estão nessa vibe de fazer elas lutarem nos animes, nas coisas, então lança um jogo de luta logo, gente. Vai, demorou. Nossa. Né? Nossa. Você aprendeu como que faz, Léo? Ah, eu acho que sim. Posso tentar? Então tente, por favor. Ó, ai, gente, recomendação. Eu vou recomendar o Sakura Wars. Já que o Kuro mencionou, né? Vou recomendar o Sakura Wars. Só que, nossa, é difícil, né, recomendar ele agora, porque... Como é que é? Bom, eu recomendaria o Sakura Wars de Wii, que foi o que eu joguei mais, né? O So Long My Love, que é bem legal também. Mas tá saindo um aí pra PS4 agora no final de abril, né? Então é mais fácil acesso, eu acho, pro pessoal. Imagino, porque acho que jogo, assim, Wii tá mais difícil de encontrar se você não tiver e tal. E vai sair um jogo agora pra PS4. Sakura Wars é uma franquia bem legal. Eu gosto bastante. E, assim, tem muitas personagens carismáticas. É muito gostoso, assim. Uma franquia muito legal. E uma franquia de anime pra virar jogo... Bom, vou roubar aqui, né, pra minha franquia favorita, que é Precure. Precure é uma franquia de garotas mágicas, vem do Japão, assim como Madoka, mas Precure é mais voltado pro público infantil. E eu adoraria algum jogo de Precure que não fosse joguinho de minigame ou joguinho de dancinha, assim, que é o que já saiu até hoje. Eu gostaria muito de um jogo de luta ou um Musou. Eu acho que tem tudo a ver. Olha só.
Vai lá, Kuro. Eu vou começar pelo anime. Um anime que eu gostaria que soltassem jogo. Ele já teve um jogo antigamente, né? Mas já faz muito tempo. Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. Porque é um jogo de garotas mágicas. É um anime de garotas mágicas e tal. Lembra um pouquinho de Sakura, só que um pouco mais violento. Com superpoderes. E tem personagem o suficiente pra fazer um jogo de luta. Ou algum RPGzinho, alguma coisa bem divertida. Então, eu acho que era um jogo que merecia, assim. E é uma franquia que é até que grande lá no Japão. É, assim, bem amada lá no Japão. E eles anunciaram recentemente, né? No projeto, acho que de 15 anos, completou, se eu não me engano. Eles anunciaram que vai ter um novo projeto, mas não falaram ainda se vai ser um novo anime, um filme, um jogo e tal. Então, eu espero muito que seja um jogo. Porque eu gosto bastante da franquia. E agora, um jogo de anime para recomendar. Eu vou ficar com o Bleach. Pra recomendar pra galera, porque é um jogo que é bem divertido de jogar em várias pessoas. Então, se você gosta de jogos de anime, nunca jogou, experimenta pegar o Bleach de PS2 e jogar com a galera, cara. É bem divertido o jogo assim. Bom, um jogo que eu recomendaria a galera jogar, Digimon Rumble Arena. Eu acho que é um jogo muito divertido, dá pra reunir uma turma, ficar jogando. Eu joguei mais o de Play 1, né? Mas tem o 2 também. Eu não sei se tem ele pra Play 3 e Xbox 360, mas caso tiver, né? Ainda é um videogame que tá sendo bastante vendido aí, né? São bastante vendidos ainda. E deixa eu pensar aqui numa franquia de animes que eu queria que virasse um jogo. Seria legal se a gente tivesse um outro jogo aí de Bleach, né? Talvez com um modo história, tal, um pouco mais interessante e um sisteminha de gameplay ali para, sei lá, 4 players, quem sabe, né? Mas não sei se aquele estilo de câmera que tem no jogo de Play 2. Acho que talvez um sisteminha parecido com o Jump Force pudesse virar uma bagunça interessante. Mas quando eu lembro e comparo qualquer coisa com Jump Force, me dá um arrepio na espinha. Então... Mas eu gostaria de ver uma nova versão de Bleach. Acho que já faz um tempinho que eu não vejo o Ichigo bem representado. Então, quem sabe? É isso aí. Mas, depois, né, de tantos e tantos e tantos jogos aí, é aquele momento que é só do Léo. É isso mesmo. Pessoal, nós aqui da Academia de Nerds postamos podcasts novos todas as segundas-feiras. Então, segue a gente nas nossas redes para saber ali toda hora que a gente postar. Vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso Facebook, é só procurar para Academia de Nerds e seguir a gente. As nossas aulas sempre são postadas primeiro no SoundCloud, então segue a gente lá, soundcloud.com/Academia de Nerds, e de lá as aulas vão para outras plataformas, como Spotify, Castbox e outras mais. Caso eles queiram nos ajudar a ser a maior academia de nerds do mundo, Kuro... Não sei, brinca. Eles Nani. precisam... Nani! Eles precisam seguir a gente, compartilhar nossos posts, falar pros amiguinhos que eles escutaram aí uma aula muito bacana sobre jogos de anime aí da academia e ajudar aí a fazer essa divulgação aí pra gente, porque vocês sabem que a gente adora que vocês escutem a gente e que a gente vai se tornar a maior academia do mundo e vai dominar tudo usando superpoderes e ficando com cabelos coloridos e tudo mais aí de anime. Caso vocês queiram entrar em contato, vocês podem mandar mensagem lá no Instagram ou mandar o e-mail para contato@academiadenerds.com.br. Se vocês, por acaso, não escutaram algum jogo aqui que vocês gostam muito, não deixem de comentar lá pra gente. Manda aí pra gente qual que é o seu jogo favorito de anime. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Santorium Daishinkan. Katetsuya!